O Diário Entrevista retorna com vocês, agora conversando com o presidente do Partido dos Trabalhadores em Caratinga, Gilson Ismael. E, Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, então, no Entrevista Diário. Os acontecimentos que vêm acontecendo nesses últimos meses, referente ao envolvimento do PT, quanto à gestão do governo de Dilma Rousseff, e também essas investigações da Polícia Federal, em que vários nomes do partido estão sendo envolvidos, né? E pessoas que teriam uma ligação. Primeiro, eu quero fazer, como você está vendo o governo de Dilma nesse atual momento, ou desse primeiro ano de gestão? Como você analisa? Bom, primeiro, quando você faz um convite, o diário faz um convite, a gente fica sempre alegre, né, pela audiência, pelo jornal que representa a nossa cidade. Bom, agora quando a gente toca na questão aí a nível nacional, né, todo esse aparato que tem na questão do Lava Jato, as investigações, Polícia Federal, Operação Zelotes e outros fatos que hoje predominam os assuntos midiáticos, a gente vê que é o seguinte: primeiro, eu acho que o Brasil mudou e está mudando para melhor, né? Eu acho que não é um discurso montado, mas nunca no Brasil se investigou tanto, nunca se prendeu tantas pessoas, né? Eu acho que a justiça ela tem que ser e tem que prevalecer. E a gente vê quando você acha que o PT está no olho do furacão em um processo dessas investigações. Quando a gente fala que tem várias pessoas do PT envolvidas neste processo, mas na verdade, quando você vai pegar assim um deputado, você não consegue ver assim, quais são os deputados do PT. A maioria dos deputados que estão envolvidos no processo do Lava Jato, a gente vê que tem gente do PMDB, do PSDB, tem gente do PT, porque esse processo, quando a gente fala que precisa de uma reforma política séria no Brasil, é para acabar com essas questões. Tem que investigar e prender gente do PT que estiver errado, tem que investigar e prender gente do PMDB, do PSDB, de todos os partidos. Porque parece, quando a gente vê esses problemas aí, parece que esse processo começou hoje. Mas o Supremo Tribunal Federal, a Justiça e todo o pessoal que é ligado ao processo político sabe que o sistema sempre funcionou assim. As empreiteiras que prestam serviço hoje, serviços essenciais no Brasil, o que acontece? É elas que mantêm o sistema, né? Você é candidato a prefeito, a governador, presidente da República, existe esse trocadilho. Infelizmente, aconteceu na época do Fernando Henrique Cardoso, aconteceu no processo agora das administrações do PT, só que antes não investigava. Quando, na própria gestão do PT em 2003, quando a Controladoria Geral da União, que na verdade ela era inoperante, o PT ela passou a funcionar e investigar todo mundo. E eu acho que quando eu falo que o Brasil está passando por um momento muito importante, é por isso, que tem que se investigar. O Brasil não pode ficar impune com algumas pessoas que a vida inteira ficou nas costas do Brasil e usando de um processo irregular para poder beneficiar. Aí eu dou um exemplo. Hoje, por exemplo, quando nós pegamos que as empresas estão praticamente proibidas, né, que sempre tinha que era 2% que as empresas poderiam doar para a campanha eleitoral. Era o toma lá da cá, que sempre aconteceu, isso não é só com o PT, né? Se você tem uma empresa que fornece gênero alimentício, o indivíduo vai lá e doa lá 100 mil reais para sua campanha, vai doar porque você é bonito, porque você é bom, porque você é feio, não é. Doa porque que lá na frente o prefeito que ganhou, ou o governador vai comprar daquela empresa que forneceu aquilo. Então, esse processo tem que ser investigado no Brasil, tem que investigar, quem tiver errado tem que pagar e tem que ser punido. Você acredita que a mídia nacional tem sido muito incisiva, tem sido cobrando muito do governo, da Dilma, coisas que eram do comum, ou você acha que a mídia está forçando a barra? Olha só, às vezes eu acho que o PT tem um discurso já pronto sobre essas questões. Mas como é que você pega? Vou dar um exemplo agora, o João Santana, marqueteiro do PT, na qual ele está sendo investigado, constatou que ele e a esposa dele tinham uma conta na Suíça,
e dele rapidinho já pegou. Enquanto o Eduardo Cunha e a esposa dele já constatavam que tinha várias contas na Suíça e até agora. Ninguém prendeu a esposa do Cunha, ninguém prendeu a filha do Serra, que fez várias viagens em São Paulo sobre a questão do uso do dinheiro público do governo de São Paulo. Então é o seguinte, que na verdade o discurso nosso do PT sempre foi da questão da coerência. Então se você deixar um espaço aberto para a mídia, é claro que ela vai bater. E aí, o grande problema que a gente vê, que as pessoas que até hoje que não aceitaram, que as pessoas que não tinham acesso à universidade, pessoas que não tinham acesso aonde as pessoas da classe mais alta tinham, então isso aí eu acho que incomoda muito. Incomoda, só para terminar minha linha de raciocínio. E a possibilidade do Lula voltar em 2018 está incomodando muitas pessoas. Você tocou no nome do Lula. O presidente Lula está sendo abordado na mídia nacional que a queda do ministro Eduardo Cardoso foi em virtude de uma cobrança do partido, né, e, entre aspas, do ex-presidente Lula pelas investigações da Polícia Federal, que vai se aproximando do ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá, também do sítio, né, que muito se comenta na mídia. Então essa pressão do Lula acabou acarretando a queda do ministro Eduardo Cardoso. Como você vê esse episódio? É mais um desgaste do governo Dilma, demonstrando que ela na verdade, na época de comando, sempre tem um partido, sempre tem um ex-presidente direcionando? Veja bem, na reunião agora, que aconteceu dos 36 anos do PT, Lula foi enfático em seu discurso. Ele falou o seguinte: eu preferia 1000 vezes estar fora do governo, estar viajando, do que as pessoas acharem que eu ia dar pitaco no governo da Dilma. E hoje, como eu falei no início, as pessoas, parte da mídia, não é todo mundo, estão tentando enfraquecer o PT, enfraquecer tudo, então qualquer fato joga na questão do Lula. A questão do triplex, o Lula já realmente falou quais são os fatos, ele tinha uma cota, né, na qual algumas construtoras fizeram algumas reformas naquela parte do triplex Guarujá e ao mesmo tempo viu que ali, há anos atrás, ele já tinha cancelado. Ele manteve a cota, mas ele constatou que não tinha nada referente a dele. E a questão do sítio também é a mesma coisa, era algo que ele tinha lá, que ele podia estar fazendo visita, questão de amigos e outras coisas. Agora, a questão da Polícia Federal, nessa questão da queda do ministro José Eduardo Cardoso, algumas pessoas vão tentar colocar que é pressão do Lula. Então, você acha que não é? Eu acho que não tem pressão, porque assim, a pressão que já estava em cima do ministro da Justiça, ela era uma pressão interna dentro do PT. Né? Por causa não da maneira dele estar conduzindo o processo da sua pasta, né? Mas a questão dele pessoal, de convivência, às vezes, dentro do partido, de coisas que ele estava fazendo dentro do próprio governo. Nós queremos que a Polícia Federal, que é ligada à pasta do ministro Eduardo Cardoso, que investigue todo mundo. Mas as questões dele é mais a questão pessoal mesmo, questão interna dentro do partido, de maneira que ele está conduzindo. E tem pessoas qualificadas, e o próximo ministro, ele vai conseguir conduzir. Não é nada de barrar a Polícia Federal de investigar. Eu quero que investigue todo mundo. A presidente Dilma e o ex-presidente Lula, eles gozaram de um grande prestígio nas camadas mais populares da nação. E pesquisa de opinião pública vem demonstrando uma queda muito grande da presidente Dilma e isso também contaminando o ex-presidente Lula. Você acredita que toda essa investigação, todo esse aparato é porque o Lula pode ser o próximo candidato de 2018 ou porque, na verdade, está havendo um trabalho do governo de Dilma, através da Polícia Federal e através dos mecanismos do Poder Judiciário, de investigar tudo o que está acontecendo por trás dos bastidores da política em nível Brasil? O desgaste do governo é um desgaste natural. Né? Agora, eu não sei quais são as fontes dessa questão da queda de popularidade, mas o PT faz levantamento, mas também o mesmo Ibope que constatou que a Marina ia para o segundo turno, né, pesquisas depois, além do segundo turno, nós tínhamos pesquisas que davam Dilma e Aécio. Então, tem pesquisa que a gente filtra, tem pesquisa que você absorve, tem pesquisa que você descarta.
O PT, para você ter noção, nós tínhamos 3 milhões e 200 filiados até o ano passado. Nós crescemos, fomos para 3 milhões e 800 mil filiados em todo o Brasil. Só para poder entrar nesse gancho. 30% são jovens. E pelo que nós constatamos, boa parte são pessoas da periferia e da classe mais baixa que sabem do processo que o PT fez durante esses 8 anos de Lula e esses 6 anos de Dilma para pessoas mais necessitadas desse país. E nós vimos que a queda da popularidade, é claro que somos ajustes. Você vê que nós temos uma crise aí que não é uma crise só do Brasil, é uma crise mundial. E as pessoas não conseguem entender que através dessa crise, é claro que o desgaste do governo é natural. Mas a influência de tudo isso aí, dessas questões da queda de popularidade, eu acho que influencia muito. O PT lutou contra os 12 anos do PSDB em Minas Gerais. 2 mandatos de Aécio com um de Anastasia. E agora assumiu o governo com o Fernando Pimentel. Qual o diferencial do Fernando Pimentel tem agregado nesse primeiro ano de mandato e que o PT mostra ser diferente do governo tucano? Primeiro, eu acho que em qualquer administração, seja em qualquer esfera, nível municipal, estadual, nacional, você de cara no primeiro ano de governo, você vai trabalhar com o orçamento do governo anterior. O governo Fernando Pimentel pegou um estado quebrado, onde o Aécio Neves, o governo tucano, falava de um choque de gestão, mas na verdade esse choque de gestão era mais um produto midiático para poder vender seu peixe. E assim, todas as promessas de campanha de Fernando Pimentel, é claro que assim, você pega um estado do jeito que ele estava e que você não conseguia no primeiro ano fazer esse trabalho. Agora, neste primeiro ano de 2016, com todo o planejamento que foi votado no orçamento do ano passado, no final do ano passado, nós já vamos ter condições de estar colocando algumas coisas em prática do programa de governo. É claro que no primeiro ano é muito difícil você mostrar serviço, né? Mas é claro que o primeiro diálogo com os professorados já teve, né? A questão da Lei 100 aí, que hoje foi praticamente um dos maiores problemas que nós pegamos, né? A gente prevê que o próprio Supremo Tribunal Federal decretou que era inconstitucional como é que foi feita a questão da Lei 100, e um diferencial que pelo menos o Fernando Pimentel está sentando, né? Nós participamos, inclusive, o ano passado, da primeira conferência regional, na qual deliberou algumas ações da região, e para este ano, boa parte do programa de governo do Fernando Pimentel já será implementado, né, dentro do seu programa, que foi o programa de governo. Se a gente observa o governo de Dilma, os escândalos envolvendo o nome do ex-presidente Lula, que estão ainda em fase de esclarecimentos, ver a gestão do primeiro ano de Fernando Pimentel como governador de Minas Gerais e o lançamento, já uma demonstração do PT de tentar uma disputa eleitoral em Caratinga, através do ex-prefeito João Bosco Pecino, você acha que o campo está bom para João Bosco Pecino nesse ano de 2016 em Caratinga? Como você enxerga isso? Proposta do PT em Caratinga para a eleição do ex-prefeito. Eu vou começar falando o seguinte. Durante os 4 anos da administração do ex-prefeito João Bosco, a administração do PT, nós deixamos algumas marcas, né? Principalmente a marca do social. A marca do social. Nunca se investiu tanto na periferia como nós investimos, nunca se investiu tanto na educação como nós investimos. Vou dar um exemplo claro. Nas 2 administrações do Hernando, 2007 e 2009, o IDEB em Caratinga nunca passou de 4 anos, né? Era 3,6 que foi na primeira gestão do Hernando. O Índice de Desenvolvimento Base de Educação. Vou pegar esse dado da educação para você ter uma noção. E no primeiro ano de 2009, que na verdade assumiu em 2009, né, 1º de janeiro, o IDEB com algumas ações já foi para 5,2. Certo? Aí no segundo ano de mandato já foi para 5,8. E agora na gestão do Marco Antônio caiu para 5,4. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo com algumas pessoas, é muito difícil você administrar antes do PT e depois do PT. A população de Caratinga já está sentindo a necessidade, sabe que a nossa administração foi um avanço. Nós, para você ter uma noção,
nós fizemos uma pesquisa recente, o PT está monitorando isso, através da direção estadual, da direção municipal. Quando fala da queda de popularidade do partido, o PT, há anos anteriores, nós temos uma pergunta: em qual partido você mais confia? O PT ficava entre sempre 25% a 30%. Hoje, em Caratinga, por dados que nós temos, o PT ainda aparece com 20% como o partido mais confiável. E quando a gente pega a questão do Partido dos Trabalhadores e o prefeito João Bosco, o João Bosco tem a sua popularidade. Agora, ele como um pré-candidato nosso, a gente vê que algumas ações do Fernando Pimentel vai influenciar em Caratinga, algumas ações do governo Dilma podem influenciar, mas a gente tem dados concretos que, principalmente, não somente em Caratinga, mas como a nível nacional, as pessoas, quando estão mais próximas, quando é uma eleição municipal, ela praticamente descarta a questão partidária, ela é questão pessoal. Ela conhece só o sítio, vota no sítio independente do partido, ou vota no Gilson, ou vota no Manel, ou vota na Dona Maria, independente do partido. Então, assim, a gente sabe que o João ele tem uma questão pessoal, da questão do carisma e das questões dele que ele consegue agregar. E caso o PT feche realmente com o João Bosco como pré-candidato, nós vamos pegar ações positivas, ações negativas, o que aconteceu durante esses últimos anos, e as ações positivas do governo federal que está influenciando em Caratinga, para a gente poder tentar fazer um trabalho diferenciado para esse ano de 2016. O que o senhor observa no quadro político nacional, e também acontece em Caratinga, o aumento do anti-PT. Você acha que esse grupo que atua tanto em nível nacional, essa rejeição ao PT, e tanto em Brasília, na esfera nacional, como na esfera municipal, pode ser uma das pedras para a tentativa de João Bosco ser o prefeito de Caratinga em 2016? Essa questão do anti-PT, às vezes pega em alguma camada e o outro não pega. Como eu falei, como assim? Nós estamos monitorando isso, tá? Nós estamos monitorando. E essa questão, quando se fala anti-PT, são poucas pessoas. Deste percentual que eu falei, de 25% a 20% das pessoas que mais confiam no PT, nós também nos colocamos. Você ainda acredita no PT? De 15% a 20% dos entrevistados, no questionário de 586 perguntas, 15%, 17% falaram que ainda confia no PT. Tá? Então, assim, que a maneira da gente estar trabalhando, o legado, a marca que nós deixamos na gestão aqui também influenciou muito. E, como eu falei antes aqui também, o fator pessoa ou candidato, ela ainda prevalece sobre a questão da sigla partidária. Uma coisa é você falar o PT a nível nacional, o PT a nível municipal. E nós temos dados também que, a partir que em 2018, a probabilidade do PT entrar no quinto mandato é grande. É claro que o poder não é efêmero, né? Uma hora vai acabar, o pessoal vai deixar de votar no PT, vai votar em outro partido, mas eu acho que a sigla PT ela ainda é muito forte, sabe? Como o maior partido de esquerda da América Latina, e que eu ainda falo que sempre perde apenas para o Partido Socialista da Espanha, que por motivos banais que acabou sendo extinto, mas ainda é o maior partido de esquerda da América Latina, e a gente tem esse legado, a gente pode estar discutindo sobre isso. Bom, no governo do João Bosco, você comentou que houve grandes avanços sociais, e tem dados para isso. Mas também foi um governo de muitos escândalos. João Bosco teve deixado o cargo, assumido o vice-prefeito Luiz Palhares. E esse vai ser um tema muito aguardado pela oposição ao PT nas campanhas eleitorais. O que você tem a comentar sobre esse governo de escândalo que foi o João Bosco? O que você, depois de estar fora do governo, analisa o que foi daqueles 4 anos na questão da visibilidade do governo do PT? Tá, olha só, quando a gente fala escândalo, a gente tem que saber o que é o escândalo e qual foi o escândalo, né? É claro que nós tínhamos muito factoides durante a administração, né? Eu vou falar, eu sempre falo o seguinte: onde o PT administra, algumas pessoas que não aceitam o PT criam esses factoides.
Quando você fala desse campo, eu sei que algumas pessoas vão falar da questão do terreno. Foi comprado lá para a construção de casas populares, que foi um erro, depois se constatou, quer dizer, Caratinga deixou de ganhar 200 casas populares porque entrou no achismo, entrou no que aconteceu, a maneira que estava fazendo estava ilegal, teve alguns erros, marinheiros de primeira viagem, é claro que foi o primeiro ano de mandato nosso aqui, e outros fatos que não constataram. Né? Tanto é que a prestação de conta do João Bosco, durante os 4 anos, ela foi aprovada tanto a nível municipal e a nível estadual. Certo? Então, sim, é claro que com os erros que nós tivemos, nós aprendemos. Caso a gente ganhe a eleição esse ano de novo, né, com pré-candidato, seja com o João ou seja com outro candidato, nós temos condições de aprender com os erros. Mas se você olhar o avanço que nós tivemos no social, ele foi muito maior. E agora que as pessoas estão começando a entender que o que nós fizemos foi mais do que 8 anos que o Hernando fez em Caratinga. Tá? Eu sempre cito algum exemplo. A rua Princesa Isabel, por exemplo, ao sítio ali, chovia, dava um arreio doido ali. Durante 8 anos, o prefeito Hernando falou que ele não tinha condições de fazer, e nós fizemos. Né? Fizemos vários muros de contenção nesses bairros com recurso próprio. Tanto é que a arrecadação do município naquela época é menos do que está acontecendo hoje na administração, a atual administração. E nós conseguimos fazer muito e mais do que esses outros prefeitos. Então, a sociedade de Caratinga, ela sabe que isso aí é verídico, sabe que isso aí é real. E com os erros que nós tivemos na gestão passada, nós aprendemos muito. Não é feio falar que erramos bastante, mas o acerto foi maior do que os erros que nós tivemos durante essa administração. E caso a gente ganhe a eleição de novo, nós estamos preparando um baita projeto para Caratinga, o PT está preparando, para que a gente possa avançar mais no social, uma educação municipal de qualidade, a saúde melhor. Para você ter noção, só na saúde, nós pegamos uma administração com 19 especialidades, 7 especialidades médicas, nós passamos por 19 especialidades médicas. Sabe? Então, assim, nós pegamos alguns trabalhos básicos aqui que tinha que levar para o Belo Horizonte, Valadares, e fazíamos aqui. E a população está reconhecendo isso. Sabe? Então, nós conseguimos e aprendemos com o erro passado e vamos corrigir isso. O PT sempre, quando esteve no polo de oposição, ele sempre foi muito imbatível. Por que o PT de Caratinga se declinou de ser oposição diante do governo de Marco Antônio Junqueira? Olha só, uma coisa é você ser oposição, outra coisa é você ser contra. Sabe? Eu vejo, tem hora que as pessoas me cobram aqui, o PT não vai ser oposição, porque na verdade, eu não sou contra nenhum governo. Não sou contra o Marco Antônio, não sou contra o Hernani, porque se eu for contra alguma ação do prefeito Marco Antônio, o PT for contra, nós estamos atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Sabe? As pedradas que nós tomamos durante 4 anos, nós não estamos jogando pedra, estamos batendo Marco Antônio, porque nós queremos que Caratinga desenvolva. Sabe? Tem hora que a gente orienta o nosso vereador Enoque, o que ele pode estar votando, o que ele pode não estar votando, algumas coisas de orientação do partido, da coisa de acordo com a pauta que aparece na Câmara lá. Não dá prazo a gente influenciar e discutir com ele o que ele pode estar fazendo, mas o PT é oposição ao Marco Antônio. Ser oposição não quer dizer ser contra. Né? Inclusive, para você ter uma noção, no primeiro ano de mandato do Marco Antônio, o deputado André Quintão, o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Leonardo Monteiro, tinha algumas emendas encaminhadas para Caratinga. Né? Falei assim, aí como é que é? Está liberado? Não, pode mandar, é para a cidade. Né? O André Quintão mandou algumas ambulâncias, Reginaldo Lopes, porque se fosse uma questão de você ser contra, eu falei, não, vamos mandar para outras prefeituras, o PT de Missa, como Zé Domingos, Santa Bárbara, Guaporanga, Dom Capate, mas não, nós vimos que a necessidade era do município crescer. Então, ser oposição não quer dizer ser contra. E, bom, pelo visto, o PT vai ter encontro em Caratinga esse final de semana. Isso. Como será esse encontro? Qual é o dia, o horário, a data do petista ou simpatizante do PT ir lá participar? Porque, primeiro é o seguinte, é estatutário, né? Todo ano eleitoral o PT faz o seu encontro municipal, vai deliberar algumas ações para a eleição. No momento, nós estaremos fazendo as nossas inscrições dos pré-candidatos a vereador, pré-candidato a prefeito. E esse encontro municipal será no dia 6, agora, domingo, na Câmara Municipal.
de 8h30 da manhã até 11 horas da manhã. Então, nós estamos convidando toda a militância do PT, filiados, simpatizantes, quem não é filiado, pessoas que querem um debate aberto e franco sobre a política. Nós estamos precisando desse diálogo, estamos precisando mais de debate político do que, principalmente, participar do processo eleitoral. Porque o debate, na verdade, é o supra-sumo da política para poder a coisa crescer. Então, neste domingo, nós estaremos fazendo um encontro municipal. Quem estará presente? Confirmando a presença do deputado federal Reginaldo Lopes, que foi o deputado federal mais votado do estado de Minas Gerais, e o deputado Durval Ângelo. E este fim de semana vai estar acontecendo um encontro municipal em vários estados. A direção estadual definiu 2 deputados para cada região para poder fazer esses trabalhos juntamente com a gente aí. Então, a gente convida a presença da imprensa, a imprensa dos filiados, dos companheiros do PT, dos simpatizantes, que não é de outros partidos, para a gente fazer uma discussão de um processo democrático bem aberto e franco para todo mundo. Considerações finais? Bom, primeiro agradecer ao Diário por essa oportunidade. O PT ainda é o partido que mais cresce no Brasil, Aqui em Caratinga, para vocês terem a noção, nós tínhamos 520 filiados, nós passamos para 580, nós tínhamos 60 filiados, mesmo com todos essa pressão, eu falo uma pressão midiática, E agradecer a todos pela oportunidade e que nós estamos aí preparados com um projeto ousado e com a visibilidade grande do PT para 2016 em Caratinga. Nós aqui te agradecemos, a sua presença aqui, mais uma vez no Diário. Um bom evento para vocês. E o Diário Entrevista termina aqui, hoje com o Gilson Ismael, presidente do PT, falando sobre o PT em nível nacional, estadual e municipal. Muito obrigado e até a próxima.